Bom estar com vocês, bom estar com vocês para mais uma pré-aula da EBD. Olá, sou a tia Rose da Assembleia de Deus Cia de Seta Palma, Centro Tocantins. Hoje eu estou aqui para mais uma pré-aula da nossa lição Jardim de Infância, que abrange a faixa etária das crianças de 5 a 6 anos de idade. Que alegria! E hoje a nossa aula é a de número 10. Opa, já estamos chegando quase ao final, com o tema lindo, maravilhoso. Vamos lá? Uma multidão é alimentada. E essa história bíblica está escrita no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17. Nós temos que ler para as nossas crianças, dizer aonde está escrita a história. Pode cantar assim, ó. Uma história eu vou contar, na minha Bíblia e na sua, escrita ela está. As crianças precisam saber que essas histórias estão escritas na palavra do Senhor Jesus. E vamos para a hora do versículo também, que é muito importante. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Então, seja dinâmico na sua aula da EBD, ore com as crianças, cante, faça dinâmica, aposte tudo isso. Comece a aula de maneira criativa. Às vezes, nós queremos algo extraordinário para ministrar a aula. É ótimo, é maravilhoso, mas na simplicidade também há aprendizado. Às vezes, nós que dificultamos, mas dentro do nosso lar, encontramos coisas que podemos ministrar e o ensinamento será eficaz do mesmo jeito. As crianças irão aprender e a dica que eu trouxe aqui hoje, eu e você, temos dentro da nossa casa, ou seja, dentro do nosso lar. Olha o tema, uma multidão é alimentada. Vamos para o objetivo da nossa aula, que também precisamos passar para as nossas crianças. Objetivo: reconhecer o poder de Deus para prover-lhes tudo o necessário e dispor em si a oferecer ao Senhor tudo o que possui, confiantes de que Ele lhes recompensará a fé. Falar de fé, né? O Senhor vai recompensar. Então, explique para as crianças com a sua linguagem. Para a criança, eu sempre digo, a linguagem é clara, curta e objetiva. Estou aqui para uma pré-aula. São dicas, mas você pode acrescentar. Você vai contar a história do seu jeito, mas eu quero oferecer-lhe algo simples, que você tem na sua casa, que você possa preparar com muito amor e carinho. Peça criatividade a Deus, porque o nosso Deus grandão é o dono da criatividade. E a hora do versículo não pode jamais deixar de ler para as crianças. Ler na Bíblia, que é em 2 Coríntios 9, 8, que diz... Vamos ler com as crianças, peçam para ler. Vamos ficar de pé, vamos ler. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Pedir para as crianças repetir com você o versículo bíblico, batendo palma, levantando as mãos, aqui na direita, aqui na esquerda. Sabe por quê? Para ensinar as crianças, nós precisamos usar o pedagógico também, metodologia para cativar a atenção, para que essa criança sinta desejo, sinta vontade de estar na EBD todos os domingos, porque você, professor, eu recebo crianças, filha de pais não crentes, que vai uma vez visitar, às vezes a aula não é muito atrativa, mas nós precisamos ser eficazes a cada dia. A Bíblia diz que é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, eu vou mostrar agora as dicas para você fazer na sua aula da Escola Bíblica Dominical. A lição está falando que uma multidão é alimentada e os discípulos estavam ali com Jesus e as pessoas estavam com muita fome, já estava ficando de noite e o discípulo pediu para Jesus dispensar a multidão para ir embora. Eles tinham apenas o quê? Vocês sabem? Então, nesse momento, eu irei usar para mostrar para as crianças, olha aqui, ó, que eles tinham 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos. Olha os pães que nós se alimentamos no nosso dia a dia. Ele é feito em casa, na padaria. É algo que todo professor pode comprar.
E aquele que nós fazemos em casa tem um cheirinho mais especial. E nesse momento, na hora da aula, eu irei contar com as crianças. Quantos pães, crianças? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse momento lindo, maravilhoso, eu posso estender um pano, ou já no início da aula, dizer que estamos em um piquenique. Um pano que você tem em casa, uma toalha, vamos sentar o chão com as crianças, vamos forrar, para que as crianças fiquem à vontade. Aqui minha mesa já está forradinha, mas lá eu vou forrar na igreja no chão, fazer um círculo com as minhas crianças, claro, com distanciamento. E eu vou falar que tinha quantos pães? 5 pães. Aqui, ó, é uma vasilha, um escorredor de macarrão, mas se você não tem, pode usar uma tampa, um prato, aquele cesto mesmo, o que você tiver em casa, tá? Até uma vasilha de alumínio você pode usar. Não há desculpa para ministrar uma boa aula e falar do amor de Deus para as nossas crianças. Então, aqui os pães que irei usar. E para falar dos peixes, olha o que a Prof. Rose trouxe. Eu tenho certeza que você tem em casa. Mas se não tiver, vai lá no supermercado, compre, é baratinho, de madeira. Esses prendedores de roupa, eu uso aqui no espaço psicopedagógico, atendimento com as minhas crianças. Já tem até letrinha aqui do alfabeto. Então, quantos peixinhos? Aqui vai simbolizar os peixinhos. Glup, glup, glup. E eu vou perguntar onde os peixinhos vivem, quem criou os peixinhos. Olha que lindo! Então, tem 5 pães e 2 peixinhos. E vou colocar, vou deixar a criança tocar. É isso, professor. As nossas crianças, para elas aprender, ela precisa tocar. As crianças aprendem com os 5 sentidos. Vamos lá? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Elas precisam tocar. Olha o peixinho, olha o peixinho. Elas precisam tocar no pão. Pede para cheirar. Que cheirinho bom! Eu sei que aquela multidão estava com muita fome, tá? E para representar os discípulos, olha o que eu vou mostrar para vocês. E no momento pode fazer o barulho, como eu falei, as crianças aprendem com os 5 sentidos. Olha a audição. Olha aqui. Peguei garfo. Vamos lá, garfo da minha cozinha. Olha o que a Prof. Rose fez. Peguei a canetinha, aquela que a gente escreve em CD. Olha, ela não larga, tá? Só com bucha e sabão. Fiz 2 olhinhos, nariz e boquinha dos discípulos. Vamos ver aqui. As crianças amam ouvir esses barulhos. Só ter cuidado com as crianças para não se furar. Você vai manusear a pestinho das crianças ensinando. Olha aqui. Aqui vai representar os discípulos. As crianças gostam muito. O que eu mostro aqui é porque já trabalhei com minhas crianças e deu certo. Tá bom? Então, esses são os discípulos. Para falar de Jesus que estava ali no meio da multidão. Olha aqui. Já está um pouquinho velhinha, mas deu para aproveitar. Representei aquilo com o meu jeitinho. Cada professor tem um jeito de escrever, cada professor tem um jeito de desenhar, cada professor tem a sua essência. Deixa o teu cheiro por onde passar, professora de criança, deixa a tua marca. Não tenha vergonha de usar esses materiais. É lindo. As crianças irão aprender. Então está aqui os prendedores, que serão os 2 peixinhos, os garfos, que serão os discípulos, e essa colher aqui, que será a figura do nosso Jesus, que morreu na cruz. O que mais? Vamos lá. Eu tenho agora uma bandeja. Você pode pegar um prato também. Quando chegar no momento que o professor, que eu e você iremos falar da multiplicação, os discípulos disseram: Senhor, você vai pegar o garfinho. Só temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Que ele fez? Ele fez uma oração ao nosso Deus, agradecendo, porque a gente precisa agradecer. Fale nesse momento da importância de orar, de agradecer. A gratidão antecede os milagres de Deus na nossa vida e a multiplicação na nossa alimentação. Jesus orou. E naquele momento, vamos falar da multiplicação.
que aqueles pães se multiplicaram e você, professor, vai cortar, lave suas mãos direitinho, tudo limpinho, vamos cortar aqueles pães, encher a bandeja, ou o prato, ou o cesto que você tiver na sua casa. Até uma bandeja de papelão você pode confeccionar. Aí você pode cortar mais de um pão, eu vou cortar aqui um pouco para representar. Olha aqui, e aí na hora da multiplicação dos peixes também, olha que lindo. Eu vou pôr os peixinhos agora, onde? Nesse prato. Vou levar no dia prato de plástico. A gente tem que ter muito cuidado, porque pode cair, quebrar e machucar as nossas crianças. Olha aqui o copo, vou usar de plástico também, ok? Aqui tudo é plástico. E aqui é madeira, que não vai machucar nossas crianças. Quando se fala em criança, quando se trabalha com criança, temos que pensar nesse cuidado. Você pode encher o prato de prendedores de roupa. Tem também de plástico. De plástico é lindo, tudo colorido, mas eu vou usar o que eu tenho na minha casa. Isso que é importante, é a criatividade que o Senhor nos dá. Eu pensar, eu tenho na minha casa. Ah, se eu tiver de EVA, tia Rô, eu tenho material de EVA, muito, mas eu gosto também de apresentar algo assim para facilitar o ensino do professor. Eu posso encher de peixinho, falar da multiplicação. Então, aqui, ó, a multiplicação dos pães e dos peixinhos. E falar para as crianças a importância de agradecer a Deus pelo nosso alimento. Explicar para as nossas crianças que Deus multiplica. E no final, você vai, professor, falar com a sua linguagem o que foi que nós aprendemos na aula de hoje. Eu sempre acho muito importante esse momento. E vamos lá para a nossa revista, ok? Vamos lá. Criança, o que aprendemos na nossa aula de hoje? A lição de hoje nos ensinou que devemos sempre dar ao Senhor aquilo que temos. Olha que lindo! Mesmo que seja pouco ou pareça insuficiente, os discípulos levaram a Jesus os 5 pães e 2 peixes, apesar de saberem que não seria o bastante para alimentar. Eles estavam preocupados porque estava ficando à noite, aquela multidão estava com fome. Pediram que Jesus dispensasse aquela multidão, porque estavam preocupados com o alimento que era tão pouco, 5 pães e quantos peixinhos? Perguntem para as crianças, 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus é o dono da providência. Quando nós clamamos ao nosso Deus, quando nós agradecemos, as bênçãos vêm para as nossas vidas, criança. Então tudo se multiplica quando nós confiamos em Jesus, quando nós acreditamos, quando nós temos fé. Então, com o seu jeito, professor, você vai falar. Então, não deixe de estudar a lição. Aqui são apenas dicas, tá? É uma pré-aula. A Bíblia, olha, a Bíblia é o seu manual especial, que você não pode deixar de estudar. É especial, este livrinho é muito, muito especial. Sabe por quê? Porque foi Jesus. E sempre na minha aula, no final, eu jamais deixo de ministrar o plano da salvação. Tem vários modelinhos e hoje eu vou mostrar aqui, ó, um guarda-chuvinha. Se você não tem, pode ser em EVA, de coração, de papelão, papel ou cartolina. O que você tiver em casa. Garrafa PET com tinta. Também eu posso ministrar o plano da salvação. Use sua criatividade. Então, falar do amor de Jesus, que Ele morreu na cruz para nos perdoar. E que o pecado nos afasta de Deus. E que um dia estaremos no céu de glória com o nosso Jesus. Fale para as crianças confiar em Jesus, não se preocupar quando faltar algum alimento dentro do nosso lar, orar, porque Deus multiplica. Amém, professores? Então, essas foram as dicas de hoje que eu irei usar na minha aula com minhas crianças. Vou mostrar aqui mais uma vez, vamos lá? Prendedores de roupa, 5 pães e os peixinhos, 2 peixinhos, que houve multiplicação. A colher, que representa o nosso Mestre Jesus, e os garfinhos, que representam os discípulos. Eu gostei da ideia. Se vocês gostaram, comente, compartilhe e faça. Deixa Deus te usar.
Não se preocupe com a simplicidade. Na simplicidade, Deus está. Na simplicidade, Deus opera. Um grande abraço da Prof. Rose. Bom estar com vocês para mais uma pré-aula da EBD. Deixa Deus te usar. Pode nele confiar. Tchau, tchau.